Então, antes de falar um pouco da técnica do Centraline, eu resolvi abordar aqui um pouco dos métodos mais tradicionais, né, Ronaldo, que a gente Sim, observa no mercado aí, que são utilizados aí para esse tipo de verificação. E depois disso, mostrar para vocês realmente qual é a nossa metodologia e o que vocês podem obter de ganhos utilizando ela. Então, uma das mais tradicionais aí, né, é a linha de piano, muito comum de ser vista aí no mercado. É uma técnica bastante consolidada, né? Utilizada há bastante tempo aí já. Várias pessoas ainda utilizam essa técnica aí para verificação da concentricidade. Um dos outros procedimentos aí tradicionais também, né, a barra calibrada, né, ou eixo padrão, que consiste, como vocês podem ver nas imagens aí também, que é o posicionamento dessa barra aí e o procedimento de medição ali. Também é um procedimento bem consolidado no mercado, mas um pouco arcaico e muito tendencial também aí ao erro por fator humano. O movimento do laser ele seja compensado com os cálculos matemáticos ali, para que ele não influencie diretamente na medição de desalinhamento da máquina. O primeiro deles é a turbina de Angra. Esse trabalho aí nós realizamos ele no início do ano passado. olá, esse é o TurbiVap, o canal da Turbina Vapor, com mais um vídeo sobre turbinas, nosso quadro TurbiVap Conversa, episódio 2. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alinhamento a laser de turbomáquinas. E para falar sobre isso, hoje eu estou com o pessoal aqui da Proof Technique e a gente vai falar um pouquinho sobre alinhamento de turbomáquinas, alinhamento a laser e outras coisas mais aí relacionadas com o tema. E para não ficar enrolando, eu já vou chamar aqui o Matheus Costa para a gente ir direto ao assunto aí. Vamos lá? Gostaria de agradecer a todos vocês aí por estarem participando aí de mais um webinar junto à Proof Technique aí. Hoje vamos falar sobre um assunto aí que vários clientes nos perguntam sobre como fazer, sobre dicas de melhores práticas aí, que na verdade estão ligadas diretamente ao alinhamento de máquinas, né? E hoje trouxemos também um convidado, um parceiro da Proof Technique. Mas antes disso, vou me apresentar para vocês. Meu nome é Matheus Costa, eu sou engenheiro de aplicação e vendas aqui do departamento de serviços da Proof Technique. Estou na empresa aí há 8 anos, trabalhando diretamente aí a monitoramento de vibração, nessa parte também aí de alinhamento de máquinas, máquinas simples, máquinas um pouco mais complexas. Então, deixando aqui o meu contato também, tanto de e-mail quanto telefone com WhatsApp. Ao lado vocês conseguem ver também o meu LinkedIn. Então, tenho sempre postado alguns conteúdos sobre alinhamentos. Caso tenham interesse em aprimorar ou até mesmo em conhecer um pouco mais, peço que acompanhem um pouco das publicações lá também. E caso tenha alguma dúvida, o meu contato está aqui. A gente vai abrir ao final do webinar aqui para algumas perguntas, mas caso eu não consiga responder a todas, entrarei em contato pessoalmente com cada um de vocês para que as dúvidas todas sejam sanadas, ok? Bom, então falando um pouco aí sobre alinhamentos, né? Hoje nós trouxemos aqui um parceiro da Proof Technique, o Ronaldo Peixe. Ronaldo, consegue nos ouvir? Bom dia, tudo bem? Eu tô ouvindo sim, Matheus. Eu acho que tava fechado aqui mesmo. Tá ouvindo agora? Ah, sim, agora eu consigo ouvir. Tudo bem Legal. por aí? Beleza? Obrigado aí pelo contato, pela oportunidade. Vamos fazer esse bate-papo aí. Vamos ver se a gente consegue gerar conteúdo interessante para as pessoas, sanar algumas dúvidas, né? E falar um Sim, pouquinho sobre alinhamento a laser de turbomáquinas. perfeito. Nós agradecemos também o tempo aí disponibilizado e é um prazer para a gente estar fazendo esse bate-papo com você aqui. Tranquilo. Gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal, falasse um pouco do seu trabalho também aí, antes da gente iniciar aqui mais a fundo sobre essa técnica aí. Perfeito. Bom, vamos lá, para deixar um pouquinho claro aqui, a gente está fazendo essa transmissão aqui tanto para o canal TurbiVap, quanto lá para o pessoal da Profectinic, né? Então, tá, às vezes pode dar alguma diferencinha aí, uma falta de sentido no assunto, mas meu nome é Ronaldo Peixe, para quem ainda não me conhece, eu criei o canal TurbiVap, né, para trazer informações e conteúdos sobre turbinas a vapor,
e assuntos correlacionados com cogeração de energia, né? Então, quem ainda não conhece, eu vou deixar aqui embaixo também, depois o pessoal da Profitecnic, para quem está acompanhando por lá, vai ter o acesso. E para quem é aqui do canal Turbivap, dá uma olhadinha lá depois, né, no pessoal da Profitecnic, e conhecer um pouquinho sobre os produtos, serviços dele. E a ideia desse quadro aqui é justamente essa aí, né, Matheus? É trazer pessoas que dominam suas respectivas áreas de domínio, né, que as suas atuações, né, o seu know-how, para trazer aqui conteúdo, né, para estar agregando, aí, incorporando conhecimento, estabelecendo contatos, né, enfim, tentar gerar negócios, conhecimento e tudo isso aí. Então é um prazer estar com vocês aí de novo e vamos lá, vamos parar um pouquinho de enrolação aí. Eu acho que o povo já está querendo que a gente entre no assunto especificamente aí. Perfeito, perfeito. Então, pessoal, como o Ronaldo falou aí, dessa vez a gente está fazendo um webinar aí de uma forma híbrida, né? Tanto as pessoas que se inscreveram por meio da Profitecnic aqui via LinkedIn ou outra plataforma aí, estão acompanhando na plataforma que a gente tem costume de trabalhar como padrão, mas de uma outra forma estamos também numa transmissão hoje diretamente ao canal da Turbivap. Então, no final, o Ronaldo também vai deixar para vocês aqui mais informações para que quem está nos acompanhando via canal da MGS, da Profitecnic MGS, possa também passar a seguir aí o canal da Turbivap e adquirir mais conhecimento aí. Ronaldo tem muito know-how nessa área e vai poder passar para vocês bastante conhecimento disso aí também. Bom, então vamos lá. Deixa eu passar aqui. Antes de iniciar o nosso assunto, somente para as pessoas que ainda não conhecem sobre a empresa, né, principalmente do canal do Ronaldo aqui também, vamos falar um pouco da Profitecnic aí. Então, a Profitecnic é uma empresa de origem alemã, né, especializada aí em trazer soluções tecnológicas para o mercado voltadas à manutenção preditiva. Nós somos uma empresa aí voltada mesmo para essa parte de confiabilidade de máquina, né? E aí, contando um pouco da história, a MGS Tecnologia foi uma empresa fundada aí em 1995, onde iniciamos uma parceria com a Profitecnic apenas na parte de representação dos produtos aí de uma das linhas da Profitecnic. Com o passar do tempo, essa parceria avançou, né? E hoje nós fazemos parte diretamente do grupo Profitecnic. Em 2016, né, nós tivemos essa fusão com o grupo alemão e hoje nós atendemos ao mercado aí como Profitecnic MGS. Então, hoje a gente atende todo o Brasil e a América Latina também, tanto na parte de prestação de serviço, mas também na parte de venda de alguns produtos aí da linha Profitecnic. Então, um detalhe também interessante aí, dentro da nossa timeline, né, em 2019, o grupo Profitecnic foi adquirido pelo grupo Fluke. Muitos de vocês já devem conhecer aí a Fluke, né, muito famosa aí por instrumentações da parte elétrica, né. Então, hoje a Profitecnic, ela pertence à Fluke. Nós somos um braço aí dentro da Fluke voltado para o mercado de confiabilidade de máquinas. Então, voltando aqui dentro da Profitecnic MGS, né, nós hoje temos internamente aqui uma divisão em 3 departamentos. Departamento de serviços, assim como eu falei para vocês, é o departamento onde eu trabalho hoje. Então, são serviços de campo especializados que a gente oferece para o mercado hoje. Um deles a gente vai ser tema do nosso webinar aqui hoje, né? Mas além do departamento de serviços, nós temos aí o departamento de produtos, né? Que comercializam aí alguns produtos da linha. E, inclusive, são produtos utilizados aí para fazer esse tipo de inspeção em turbina. Então, a gente tem aí sistemas de monitoramento de vibração online, sistemas de monitoramento de vibração portáteis, né? Que podem auxiliar no diagnóstico de algum desgaste, no diagnóstico de alguma falha que as turbinas podem apresentar aí, de uma forma geral. Temos aí também a parte dos alinhadores, né? Que vamos mostrar mais à frente aí. Como eu disse, é um do tema do nosso webinar aqui hoje. E temos também o departamento de MDT, que são os ensaios não destrutivos aí. Dentro deles a gente tem aí alguns produtos que utilizam aí, são testes, na verdade, né, para verificar a condição elétrica de motores ou de linhas de produção
em série, né? Produção contínua aí. Mas trazendo foco aqui mesmo, vamos falar um pouco do departamento de serviços, né? Hoje a Proftecnic, ela oferece serviços, como eu falei para vocês, a nível nacional e América Latina também, no quesito aí de alinhamento de laser, alinhamentos geométricos, que é o tema do nosso webinar aqui hoje, Paraline, que é uma das patentes aí da Proftecnic, consultoria aí e serviços aí de monitoramento e análise vibracional, análise estrutural por ODS, alguns ensaios aí de circuito elétrico de motor, inspeções termográficas, inspeções de medição acústica por ultrassom, balanceamento aí muito comum aí também no mercado das turbinas, né? Então, o nosso time de engenharia de serviço aqui está bem preparado aí e forte dentro do mercado das turbinas aí, com bastante atuação. Ô, Matheus, posso Fala, Ronaldo. posso ir interrompendo algumas coisas aí? Ainda não vou entrar em nada sobre perguntas específicas, mais para esclarecimento aí, senão depois a gente acaba esquecendo, se permitir já a gente fazer dessa maneira. Fique à vontade. Por exemplo, a parte de balanceamento, você está se referindo aí, o que seria especificamente o serviço de balanceamento dinâmico em campo? Bom, esse serviço de balanceamento dinâmico em campo, como você deve conhecer aí também, nós atuamos hoje em diversos mercados. Então, esse pode ser um balanceamento de um exaustor, um balanceamento de um ventilador, mas voltado mesmo para a turbina, por exemplo, seria o balanceamento do rotor da turbina. Sim. A gente tem know-how isso aí também para fazer esse tipo de serviço. Não quero me estreitar muito, quero só saber, né, para a gente saber até futuramente o que a gente pode estar abordando em outras conversas aí, para saber, eu não tinha conhecimento dessa parte de vocês, a gente conversou algumas vezes já, né, mas como a gente focou muito na parte de alinhamento, então eu não sabia e eu só estou querendo, já vou aproveitando que você vai falando algumas coisas, para a gente já ir amarrando as pontas para futuramente, sei lá, a gente bater um papo sobre isso aí. Inclusive, quem quiser saber mais coisas sobre isso aí, já deixa nos comentários aqui depois, né, e a gente volta a se falar. Maravilha, Matheus, vamos dando andamento então. Perfeito. Bom, então dando sequência aqui, pessoal, hoje o tema do nosso webinar é falar um pouco de uma das modalidades de alinhamento geométrico aí da Proftecnic. Como muitos de vocês já puderam acompanhar aí em webinars anteriores, falamos aí sobre alinhamentos geométricos, né? E hoje o foco é trazer aí uma das patentes da Proftecnic dentro dessa área, que é o alinhamento concêntrico, né? É uma medição de concentricidade. Então, avançando mais sobre esse assunto, o que é essa medição de concentricidade? Ela tem bastante abordagem aí em turbinas, né? É uma das nossas principais atuações no mercado hoje, e por isso essa parceria com o Ronaldo também está acontecendo hoje, porque o Ronaldo tem bastante conhecimento na parte de turbinas aí e se interessou em conhecer um pouco mais da nossa aplicação para medições de concentricidade e eventual alinhamento aí dentro da parte das turbinas, né? Os componentes internos da turbina. Então, essa técnica aí, caso você se interessem, queiram avançar um pouco mais nessa conversa, procurem pelo nome Centraline, é uma técnica aí patenteada pela Proftecnic, que tem a intenção de verificar o alinhamento concêntrico, né? Seja ele dos elementos internos da turbina, de um bloco diesel, de um motor, temos muitas aplicações, mas basicamente é verificar o alinhamento concêntrico de corpos circulares. Então a gente sabe, né, que essa técnica aí, ela é utilizada para verificar mesmo o alinhamento concêntrico de turbinas, bloco diesel, como eu falei para vocês, e a gente sabe que as máquinas, quando estão bem alinhadas, elas ficam livres aí de qualquer esforços, né, ou contatos dentro da superfície interior dessa máquina aí, que podem estar gerando algum desgaste, né. O Ronaldo pode, como conhecedor aí das turbinas, né, pode falar para a gente aí o que o dano do desalinhamento pode vir a causar nas turbinas, né, Ronaldo? O desgaste, né, é monstruoso. Na verdade, Matheus, você deu uma chamada boa aí, que é o seguinte, por que esse assunto, né, o alinhamento de Turbomax, ele é extremamente relevante? Inclusive, eu vou fazer outros conteúdos no canal falando um pouquinho mais sobre isso aí, mas existem estudos sérios aí com bastante dados, né, de bastante tempo, de bastante clientes externos lá fora, que dizem que um dos problemas, né, as causas mais comuns de problemas em turbomáquinas
a vibração, né? A vibração está em terceira posição, tá? E a vibração, em 60% a 70% dos casos, também os estudos mostram isso, eles estão diretamente relacionados com o problema de desalinhamento, né? Na verdade, não é alinhamento, é problema de desalinhamento. Então, é extremamente importante, é muito comum problemas de vibração, e como eu falei, 60% a 70% dos casos de vibração estão relacionados com desalinhamento de turbomáquinas, tá? E aí, se a gente for pensar no primeiro ou no segundo colocado aí nessa lista de problemas mais comuns com operação de turbomáquinas, a gente vai cair, já dando um spoiler aí, né, dos conteúdos que eu estou fazendo sobre isso aí, sobre essas análises, a gente vai pensar que já são os mancais. Então, a gente já está vendo que o segundo ele tem muito a ver também com o problema do desalinhamento, né? O problema de vibração de máquina. Então, é extremamente importante e é muito sério isso, né? E é uma coisa muito específica, muito técnica, né? Mas, basicamente, é isso. Sim. De extrema importância, porque seria fácil se a gente tivesse um alinhamento, um rotor, um eixo fixo, com distribuição de carga, equiparada, enfim, mas no caso das turbomáquinas a gente tem condições que jogam, né, bastante, complica o cenário nosso, né? Nós temos máquinas de altas rotações, nós temos altas temperaturas, pressão, nós temos aí a configuração geométrica de rotores com distribuição de massa totalmente irregular, então realmente é um assunto muito sério e é por isso aí que a gente tá aí batendo esse papo aí. Não, perfeito, perfeito. Então, pessoal, é exatamente o que o Ronaldo comentou também, né? A técnica de Centraline, ela vem mesmo para auxiliar no alinhamento aí desses tipos de componentes internos das turbinas, para que a gente evite problemas futuros, como a elevação da vibração decorrente de um desalinhamento. E para isso a gente utiliza aqui na Proof Technique uma metodologia patenteada, que é a técnica do Centraline. Então, antes de falar um pouco da técnica do Centraline, eu resolvi abordar aqui um pouco dos métodos mais tradicionais, né, Ronaldo, que a gente observa no mercado aí, que são utilizados aí para esse tipo de verificação. E depois disso, mostrar para vocês realmente qual é a nossa metodologia e o que vocês podem obter de ganhos utilizando ela. Então, uma das mais tradicionais aí, né, é a linha de piano, muito comum de ser vista aí no mercado. É uma técnica bastante consolidada, né? Utilizada há bastante tempo aí já. Várias pessoas ainda utilizam essa técnica aí para verificação da concentricidade. Então, ela consiste basicamente em uma linha perfeitamente tensionada ali no interior da turbina e, como a imagem mostra aqui ao lado, a gente tem que fazer toda essa medição na mão mesmo, né? Verificar ali ponto a ponto qual que está a diferença de concentricidade de uma carcaça, de um diafragma em relação a essa linha. E é um procedimento um pouco arcaico, né, e muito tendencial ao erro humano, porque se a pessoa não estiver bem preparada para fazer essa medição, ela pode acabar imputando um valor errado ali na hora de fazer o cálculo à mão, e isso aí pode gerar um dano muito grande lá na frente, né, que é o que o Ronaldo acabou de falar para a gente aí. As turbinas, quando elas não são bem alinhadas, futuramente elas podem vir a gerar danos grotescos, danos enormes aí, que são desalinhamento e vir até mesmo a quebra da máquina, não é correto, Ronaldo? Não, é isso aí, a gente tem problema, né? A gente tem, basicamente, grosseiramente falando, a gente tem problemas de desalinhamento angular, né? E o linear. Sim. Então, o ideal é que a nossa linha, né, horizontal, o plano de junção dessa turbina, quando a gente imagina que a gente está acoplando, né, uma turbina a um gerador, a complexidade disso aí é muito grande, né? Então a gente tem ao longo máquinas às vezes muito, muito compridas, né? Um trem de turbina aí muito Sim. grande. Então é importantíssimo esse alinhamento que ele seja bem executado. E voltando um pouquinho a falar, a gente tem, né, sempre como qualquer método, né? Nós temos sempre o conhecimento. Nós temos sempre a tecnologia a nosso favor, né? Mas não adianta nada. Se nós temos um alinhamento, por exemplo, com fio de piano, né? A gente pode ter, se o cara for um conhecedor exímio aí da técnica, ele vai executar talvez até relativamente bem o serviço, assim como no alinhamento mecânico, mas a gente está deixando muito, né, na mão do operador aí, na competência dele,
uma coisa muito séria. Então, é aí que entra, eu penso, né, a tecnologia, né, as coisas modernas, ferramentas modernas, o alinhamento a laser, porque você vai tirando esse fator humano, né? Se possível erro Exatamente. humano, a gente vai deixando ele fora começamos a eliminar aí possíveis causas de problemas, né? Exatamente. Um outro fator interessante também é que quando a gente fala aí da aplicação na linha de piano, é um procedimento extremamente demorado. Então, a gente sabe, né? Tempo de parada é dinheiro que está sendo perdido. Então, quando você tem procedimentos que levam bastante tempo para serem executados, isso aí não é muito bom. Mas beleza, vamos prosseguir aqui. Um dos outros procedimentos aí tradicionais também, né, a barra calibrada, né, ou eixo padrão, que consiste, como vocês podem ver nas imagens aí também, que é o posicionamento dessa barra aí e o procedimento de medição ali. Também é um procedimento bem consolidado no mercado, mas um pouco arcaico e muito tendencial também aí ao erro por fator humano. Bem semelhante ao da corda de piano também, né? Esse aí principalmente em máquinas maiores, né, que a gente tem uma distância entre mancais maior, né, a gente começa a ter uma influência do peso dessa barra, né, alguns outros fatores Exatamente. que acaba complicando. Por exemplo, o acesso, quando você começa a alinhar os diafragmas, você começa a ficar com restrição de acesso aos instrumentos que, na verdade, nessa barra aí vão montados relógios, né, de inspeção, relógio de comparador, apalpador, enfim. Então a gente começa a ter várias outras coisinhas que a gente vai somando todos esses possíveis desvios aí ao longo do processo de alinhamento dessa turbomáquina aí, a gente pode ter uma falsa sensação, né, de que está corretamente alinhada e não funcionar dessa máquina aí, a gente pode ter surpresas desagradáveis. Exatamente. Além disso, esse tipo de instalação ele acaba limitando um pouco no processo de correção, né? Talvez você tenha que retirar toda a instrumentação para movimentar um diafragma. Isso aí traz essa falsa sensação além de trazer essa falsa sensação de alinhamento, vai levar bastante tempo. Só para reforçar aqui, nesse caso dos alinhamentos, né, a gente está falando alinhamento de diafragmas, alinhamento das caixas, né, respectivamente dos mancais, Exato. E é isso aí. Exatamente. Então, já que a gente falou agora de um pouco sobre os procedimentos aí que são um pouco arcaicos aí, né, são aplicados aí, vamos trazer um pouco agora da metodologia da Proof Technique, que é a aplicação Centraline, que a gente vem falando aqui desde o início. Então, a tecnologia Centraline aí, ó, estou apresentando para vocês aqui quais são os dispositivos que a gente utiliza para fazer esse tipo de medição. A Proof Technique aí tem bastante know-how em instrumentações ópticas, né? Nós nascemos do alinhador a laser, né, para o mercado aí, e já estamos há bastante tempo no mercado ofertando esse tipo de solução aí, tanto para a venda do produto, mas também para a execução do serviço. Então, para a utilização dessa técnica aí, Ronaldo, a gente utiliza aí a aplicação dessa técnica, na verdade, né? A gente utiliza instrumentações ópticas, né? São lasers aí que são estrategicamente montados em uma das extremidades da turbina, ou, dependendo aí da aplicação, podem ser montados no eixo também, para que a gente consiga ali lançar esse feixe de laser no interior da turbina. Através disso, nós temos um sensor que vai captar, vai fazer leituras ali desse laser, e a gente tem um dispositivo, que é um alinhador de mão mesmo, um dispositivo, um device que fica ali na mão do especialista, que ele vai captando via Bluetooth todas as informações para dentro desse dispositivo. E depois disso ele consegue fazer todos os cálculos matemáticos de forma automática para que a gente enxergue os resultados mais à frente. Além disso, a gente conta aí com um software que pode ser instalado no computador, e esse software a gente pode estar imputando, vou mostrar para vocês mais à frente, características da máquina, como dilatação térmica, o sag do rotor, todas as informações importantes aí para que a gente tenha condições de trazer um alinhamento da forma mais correta possível. Você mencionou, só voltando um pouquinho, Matheus, só para não passar em branco, sim. Você falou aí do software, eu me lembrei aqui. Existe ainda um alinhamento menos comum, talvez, aí, que é o alinhamento por modelo matemático, né? São cálculos numéricos feitos, realizados, para se fazer possíveis compensações. Então,
Basicamente, assim, ele tem duas formas de se calcular. Uma é deixando como ponto fixo os colos de mancais, o outro é os pontos de acoplamento dessa máquina, tá? Então existe o terceiro método ainda, talvez menos comum aí, que seria o de modelo matemático, tá? Sim, eu vou falar sobre isso um pouco mais à frente aqui, mas a tecnologia da Proof Technique também permite essa flexibilidade, viu, Ronaldo? Tá. Onde a gente consegue, por exemplo, estabelecer o eixo como a referência para os diafragmas, ou os mancais como referência para todo alinhamento interno. Eu vou falar um pouco mais sobre isso à frente, mas existe a possibilidade também. É por aí que nós vemos então, a tecnologia, né, a favor aí do nosso trabalho, né? As possibilidades que se abrem, né? Mas é isso aí. Exatamente. Então, avançando um pouco mais aqui, você citou aí para a gente também as dificuldades ali da barra calibrada, né? Quando a gente tem uma certa distância, né? Com a questão do laser, a gente não fica limitado nesse tipo de apontamento aí. Hoje, para fazer essa técnica de Centraline, a gente conta com 3 diferentes tipos de laser. O primeiro dele é o RS, que é o Rotaline Sensor. É um laser que tem um alcance aí para medições de até 10 metros. Para turbinas superiores a 10 metros, a gente utiliza o Levaline Ultra, que é um laser que tem um comprimento aí até 20 metros. E o mais comum, que são para turbinas bastante grandes, aí, né, com um comprimento bastante elevado, a gente utiliza o Long Range, que é um laser que tem um alcance aí de até 40 metros de medição. Tá. Ok? Perfeito. Então, como é que é o princípio de funcionamento dessa técnica de Centraline, né? Basicamente, como eu falei para vocês, a gente tem a intenção de fazer um alinhamento concêntrico, né? A imagem mostra para a gente aí alguns anéis e, basicamente, para o princípio de funcionamento do Centraline, a gente vai colocar um laser, né? Um sensor laser. Ele será montado em uma das extremidades da máquina e aí, na hora que a gente liga esse laser, nós vamos projetar esse feixe laser dentro da máquina para que a gente possa iniciar medições. Mais à frente eu vou mostrar alguns vídeos que vai ficar mais claro o que eu estou falando aqui, né? Mas, basicamente, essa imagem aqui, ela ilustra o procedimento de montagem da nossa instrumentação. No nosso canto esquerdo aqui, vocês podem ver o laser, né, sendo projetado aí no interior da turbina. O segundo item aqui, ó, é o sensor de medição. Ele está ali sendo montado no interior da turbina ali com alguns brackets, que eu vou mostrar para vocês aí a gama da Proof Technique em relação a se adaptar a cada tipo de turbina, tá? Mas, basicamente, esse sensor aí, ele é montado no interior da turbina e ele vai fazer a interpretação da variação da posição do sensor com relação ao laser que está sendo projetado aí no interior dessa turbina. E um dos diferenciais da Proof Technique é justamente essa comunicação do sensor com o Rotaline, que é esse computador aqui, ó, no canto inferior direito, que é um computador que fica aquisitando os dados via Bluetooth. Isso facilita muito o nosso trabalho. A gente poder acessar o interior da turbina ali e, de uma certa distância, conseguir obter dados ali do desalinhamento ali dos diafragmas, dos mancais. O vídeo vai ficar mais claro aqui de como é que funcionaria esse procedimento. Vocês vão ver mais à frente aí. Mas, basicamente, a gente, com esse sensor montado no interior da turbina, nós vamos mudando ele de posição para que pontos estratégicos do interior da turbina sejam tomados, para que a gente consiga ter aí informações do desalinhamento concêntrico dessa máquina. E aí eu gostaria de chamar a atenção para vocês também, de vocês também aqui, para um ponto muito importante aí, ó, que faz a gente trazer qualidade aí nessas medições. Se vocês observarem aí no canto superior direito aqui, ó, vocês podem ver que a gente tem um sensor, mais um sensor montado estrategicamente no final da máquina. Isso aí é uma das patentes da Proof Technique. Nós sabemos que várias instrumentações a laser, isso é normal, viu, pessoal? Instrumentações a laser, quando são submetidas a longas distâncias e há muito tempo de operação, por exemplo, a gente poderia trabalhar aí durante 12 horas, sei lá, 15 horas alinhando essa máquina.
quanto maior a temperatura, quanto maior for a temperatura e maior o tempo de trabalho desse laser, o normal dele é ter um decaimento, exatamente pela temperatura de trabalho e duração desse trabalho também. E para evitar esse decaimento, né, para evitar que ele influencie os resultados de desalinhamento da máquina, nós temos um sensor de controle. Esse sensor ele fica captando toda a variação do laser e caso ela exista, né, durante esse momento de medição, o sensor ele envia essas informações para o nosso computador para que esse decaimento do laser ele seja compensado com os cálculos matemáticos ali, para que ele não influencie diretamente na medição de desalinhamento da máquina. Ficou claro isso aqui ou não? Beleza. Até então? Ficou sim, ficou sim. Depois vão surgir algumas dúvidas aí, a gente vai deixar para o final lá, algumas perguntas. Perfeito. Então, falando aí, focando aí ainda no sensor de controle, né? Essa imagem, ela ilustra para a gente aí, onde a gente tem um emissor laser disparando esse feixe de laser. Na imagem central, vocês podem observar aí o sensor fazendo a medição de alguns pontos aí, né? No interior de um componente circular. E, ao término aqui, a gente tem um sensor de controle. Então, como eu falei para vocês, ó, a temperatura ambiente, a exposição à luz, a vibração, são todos elementos aí que podem influenciar no decaimento desse laser. Então, isso é um diferencial da Proof Technique. Nós utilizamos um sensor de controle para minimizar qualquer tipo de erro, para que esse erro não influencie diretamente no real desalinhamento da máquina. Tá. Então, dando sequência aí ainda no princípio de funcionamento, né? Muitos de vocês devem ter ficado curiosos aí para entender como que o sensor vai captar esses pontos no interior de um diafragma ou de um elemento circular aí, no mancal, por exemplo, e conseguir identificar exatamente o desalinhamento dessa máquina. Então, esse sensor, ele vai ser montado no interior do elemento onde a gente quer fazer essa medição, né? Ele vai ser montado dentro dessa máquina aí através de suporte, que a gente chama de brackets aqui, estrategicamente montados para cada tipo de turbina. Vou mostrar para vocês aqui mais à frente que a gente tem aí hoje um portfólio enorme de brackets que a gente consegue adaptar a qualquer tipo de turbina aí. Então, esse sensor ele vai ser montado no interior desse elemento que a gente quer medir, né? E com o movimento rotacional feito pelo especialista ali mesmo, tá? Ele movimenta, ele vai ali com a mão, muda o sensor de posição, toma o ponto. Muda o sensor para a segunda posição, muda o ponto. Então, semelhante aos pontinhos que apareceram na tela aqui agora, a gente mede o primeiro ponto, mede o segundo ponto, e vamos tomando medições no interior daquele elemento que está sendo medido, para que a gente consiga comparar ele com o próximo e verificar, por exemplo, o desalinhamento de um em relação ao outro. Na imagem à direita aqui, vocês conseguem observar também exatamente a tela de captura do Rotaline, que é o computador que eu mostrei para vocês aqui na imagem anterior. Ó. Esse computadorzinho preto aqui embaixo. Então, a tela de captura dele, ela mostra exatamente a angulação do sensor, né, para a gente conseguir identificar onde o ponto está sendo medido, mostra ali a posição vertical e horizontal desse elemento, à medida que a gente vai tomando pontos ali, para que o software consiga calcular exatamente esse desvio. E um dos fatores interessantes aí, a gente consegue avaliar o desvio padrão, né, para uma avaliação de qualidade da superfície que está sendo monitorada. Então, quanto maior o número de pontos, melhor será o nosso resultado, e a gente tem essa garantia de segurança aí para ver se as medições estão saindo de uma forma com boa qualidade, que é o desvio padrão. Beleza. Então, dando sequência aqui, ó, aqui a gente tem um rápido videozinho para que vocês possam ver uma ilustração da técnica aqui mesmo, né? Deixa eu dar um play aqui. Você consegue ver a exibição do vídeo aí, Ronaldo? Só me sinaliza se tá tudo tranquilo. Pode deixar o áudio aí, beleza, se tiver áudio no vídeo. Bom, então como vocês podem ver, a gente tem aí uma ilustração da turbina, né? Esse aí é o sensor de controle